O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor, e novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, a nós divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. o amor. O amor de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria estarmos juntos nesse domingo. Nós estamos terminando hoje a 8ª da Páscoa, mas teremos ainda vários dias, porque se para preparar essa festa nós tivemos a Quaresma com 40 dias, do domingo da Páscoa até o domingo de Pentecostes nós teremos 50 dias, para que possamos celebrar esse mistério que é a base da nossa fé. E ainda que alguém pudesse perguntar assim: mas 50 dias celebrando o mesmo mistério, não ficará algo repetitivo, enfadonho, monótono? E eu respondo: não. A ressurreição de Jesus, por ser a base da nossa fé, ela é de uma espiritualidade muito profunda, de uma teologia muito rica. Portanto, ela pode ser explorada de muitas maneiras para a nossa reflexão, para a nossa oração. De forma que a cada domingo que nos encontrarmos aqui, nesses 50 dias de Páscoa,
Cada domingo nós vamos tirar para a nossa vida uma consequência do que significa adorar um Deus ressuscitado. O que significa crer num Deus que não se deixou vencer pela morte nem pelo pecado, mas que, pelo contrário, ao vencer a morte e o pecado, voltou para junto do Pai, abriu-nos o caminho da salvação. Nesse segundo domingo da Páscoa, que é chamado Domingo da Divina Misericórdia, nós podemos resumir as leituras que nós ouvimos com uma frase: a experiência do ressuscitado, ela se faz de maneira mais intensa na comunidade, na igreja. Ou seja, não é isolados, sozinhos, não é numa postura egoísta nem individualista que nós experimentamos a ressurreição e a vida nova de Jesus. É quando nós acreditamos na força da unidade. É quando nós fazemos parte de uma comunidade que acredita na comunhão e que vive em comunhão. Essa comunidade para nós é a igreja. É disso que as leituras nos falam hoje e nós vamos poder ver a partir de agora. Um dado catequético interessante para você nesse tempo da Páscoa, que vale a pena, como católico, você conhecer. Normalmente, aos domingos, nós temos 4 leituras. As 2 primeiras, a primeira leitura e o Salmo, são do Antigo Testamento. A segunda leitura e o Evangelho são do Novo Testamento, não é mesmo? Entretanto, nesse tempo pascal, nós teremos 3 leituras do Novo Testamento e apenas uma do Antigo, que é o Salmo. Por quê? Porque a primeira leitura ela vai ser sempre retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o livro que fala justamente das ações dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. Ou seja, impactados pela ressurreição, eles se tornam discípulos missionários. Eles vão formar comunidade de fé. Eles vão se tornar testemunhas de Jesus. E no livro dos Atos dos Apóstolos, de forma especial, estão reunidos os textos que nos falam dessa comunidade primeira, que à luz do ressuscitado se organizou. Então, durante o tempo da Páscoa, a primeira leitura não será do Antigo Testamento, será sempre retirada dos Atos dos Apóstolos. E no texto de hoje do livro dos Atos, no capítulo 2, nós vemos um retrato ideal da primeira comunidade, da primeira igreja. Ou seja, talvez a gente possa se perguntar: como é que a igreja começou? Depois da ressurreição de Jesus, como é que os primeiros cristãos se reuniram para fazer memória de Jesus? Aqui nós temos, dado por Lucas, que foi quem escreveu o livro dos Atos, um retrato. Veja bem, os que haviam se convertido, quer dizer, os que se tornaram seguidores de Jesus, eram 4 pontos. Primeiro, perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Segundo, na comunhão fraterna. Terceiro, na fração do pão. Quarto, nas orações. Aqui nós temos dados importantes, que são características da primeira comunidade, e que vale a pena a gente ficar atento, porque se funcionou para essa comunidade, é paradigma para nós hoje também. Então veja bem, o que é que significa dizer que esses convertidos, que essa igreja, era perseverante em ouvir o ensinamento dos apóstolos? Ora, os apóstolos conviveram com Jesus e guardavam o tesouro da fé. Ou seja, eles escutaram as palavras, eles foram testemunhas das ações de Jesus. O que é que significa então o ensinamento dos apóstolos? É o que nós chamamos hoje de catequese, ou seja, significa a pedagogia da fé, o ensino da fé, a formação da fé. Os apóstolos cuidavam para que aquelas pessoas neoconvertidas que estavam agora vindo para o cristianismo, que elas conhecessem de fato a pessoa de Jesus e o projeto de Jesus. Por isso eles ensinavam ao povo. E aqui está dizendo que a igreja era atenta à catequese.
Isso chama a nossa atenção. Como católicos, nós também devemos estar atentos. Essa, infelizmente, é uma falha que nós católicos temos. No sentido assim, a gente, quando fala catequese, muita gente entende que catequese é para a primeira comunhão. E depois que fez a primeira comunhão, é como se fosse uma formatura, e aí não precisa estudar mais. Já fez, comungou, terminou. E não é assim. Catequese é para a vida inteira. Catequese significa educação da fé. Ora, nós vamos encontrar pessoas adultas hoje que estão nas missas, como nós estamos aqui, que depois da primeira comunhão não leram um livro sequer sobre religião católica, sobre espiritualidade, e talvez nem a Bíblia leem. Olha que absurdo! Como é que eu vou esperar dessa pessoa uma fé madura, crítica? Como é que eu vou esperar dessa pessoa uma fé fortalecida, se ela não se deixa educar na fé? Se os ensinamentos dela estão ainda lá da primeira comunhão? É isso que acontece, por exemplo, com muitos jovens que entram para a faculdade. Algumas mães me dizem assim: parece que a faculdade é a sepultura da fé. Que o jovem estava na igreja, mas depois que entrou para fazer uma faculdade, ficou ateu, porque os professores lá criticavam muito a igreja, ou porque os alunos, os colegas. Eu não creio nisso. O que eu creio é o seguinte: esse jovem, ele está com uma catequese de primeira comunhão. Quando chega a ciência na universidade, ou quando chega uma crítica de um professor, ou de um colega dele de faculdade, como ele não tem conhecimento, como ele não lê nada, como ele não conhece nada, ele não tem nada que responder, que dialogar, que confrontar. Então ele prefere perder a fé, porque ele não tem nada que dizer. Porque a fé dele realmente está muito fraca, está muito primária, primitiva, porque essa pessoa não cultiva a fé. Então ela chega diante da ciência, que coloca várias questões polêmicas, e ela não sabe como responder. Não é que a igreja não tenha respostas, basta ler o catecismo da igreja, tem lá as respostas. Mas se a pessoa não lê nada, não conhece nada, não sabe nada, ela só vai ficar de boca aberta, espantada, já que realmente os outros têm razão. A igreja parece que me enganou esse tempo inteiro e não tem resposta. Tem resposta, mas vai ler, vai estudar, vai se interessar, vai fazer um curso. Então, isso ensina para nós católicos, né? Eu falo para vocês que estão aqui, eu perguntaria para você: no ano passado, quantos livros sobre a religião você leu? Pelo menos um. Quantos vídeos de formação você escutou, assistiu? Pelo menos um. Quanto da Bíblia você leu? Quantos livros? Essas são perguntas que nos questionam a partir da comunidade primeira. E vai ser triste se a sua resposta for assim: Padre Nelson, nenhum. Triste para você, porque significa que a sua experiência de fé está muito frágil, e que você não vai dar conta de enfrentar os desafios da vida com essa fé tão primária, sem um fundamento, sem um substrato, sem um alicerce. Então, fica o convite para você: seja um católico mais interessado. Nós temos livrarias católicas, pela internet você pode comprar tantos livros, ou seja, o próprio catecismo da igreja, que é um livro tão rico que todos nós devíamos conhecer. Procura saber, procura se informar. Segundo, na comunhão fraterna, essa igreja vivia em comunhão, ou seja, em unidade. Não é que todos pensassem iguais e que não havia diferenças, havia. Comunhão não é a ausência de diferenças, comunhão é a capacidade de dialogar nas diferenças, comunhão é a capacidade de ter tolerância com o pensamento diferente do outro. O outro não se torna meu inimigo porque pensa diferente de mim. Isso é comunhão. E na igreja nós precisamos viver em comunhão. Isso nem sempre acontece. Nós vemos hoje, dentro da própria igreja católica, grupos assim radicais, fanáticos mesmos,
que não têm a mínima abertura para um diálogo, são donos da verdade. E só eles que sabem de liturgia, só eles que sabem de Bíblia, só eles que sabem de missa, e se tornam policiais de todos para ficar criticando. Não para dialogar, para criticar, para falar mal, para condenar. Não é essa a atitude da primeira igreja. A atitude da primeira igreja é viver em comunhão, não de ficar denunciando as pessoas e apontando o erro dos outros. Não é isso. Comunhão. Terceiro, na fração do pão. Fração do pão era o nome que a Eucaristia tinha nos primeiros séculos. Não se chamava missa, se chamava fração do pão. O que é fração? Partilha do pão. E a Eucaristia é justamente isso, não é mesmo? Olha só, o pão da palavra, o pão da Eucaristia, nas duas mesas que nós temos aqui, olha. Aqui nós temos a mesa da palavra, o ambão, onde a palavra é servida. Aqui nós temos a mesa do pão, onde o pão é servido. E esse pão é servido para todos vocês, católicos, que vêm participar da missa. Então a missa é a fração do pão, a missa é a partilha do pão, e você sai daqui alimentado pela palavra e pelo corpo e sangue de Jesus. E por último, nas orações, é uma igreja que reza, ou seja, é uma igreja que tem uma dimensão espiritual muito forte, de uma intimidade com Deus, de uma relação com Deus, de uma abertura do coração para escutar Deus e para falar com Deus. Portanto, repetindo, eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E o que acontecia? Cada dia se juntavam mais pessoas a eles. Por quê? Porque viam os frutos dessa comunidade. Aqui eu quero aproveitar ainda esse texto para mais uma reflexão. Aqui e acolá, no nosso meio católico, nós encontramos pessoas que dizem assim: Padre Nelson, eu sou católico, mas eu não vou à igreja não, eu rezo em casa. Eu não preciso da igreja. Inclusive lá na igreja tem gente pior do que eu. O que eu vou fazer lá? Não, eu rezo sozinho na minha casa. Você já deve ter escutado, talvez alguém até da sua família dizer isso. Peço a Deus que você nunca tenha dito um absurdo desse, tomara que não. Onde é que está o erro dessa mentalidade? É uma mentalidade profundamente egoísta e individualista, ou seja, religião para mim sou eu e Deus. É apenas uma relação vertical, eu e Deus. Enquanto que todo o projeto de Jesus, a nossa relação com Deus, ela inclui necessariamente a comunidade, inclui os outros. Ela não se faz apenas vertical, ela também é horizontal. Olha a cruz tem uma dimensão vertical, tem uma dimensão horizontal, assim também é a nossa fé. Eu não existo sozinho, eu não vivo sozinho. Deus me marcou para a comunhão, e a igreja é justamente essa experiência de comunhão que eu vivo com as mesmas pessoas que acreditam no Deus que eu acredito, nos valores que eu acredito, no projeto de Jesus que eu acredito. Essa é a importância da igreja. Só para a gente ter muita gente, ficar contando pessoas, né, no IBGE, está crescendo, está diminuindo. É para viver essa experiência de comunhão, de unidade, ao redor da palavra de Deus. Lógico que a gente pode criticar e tem consciência de determinadas igrejas aqui e acolá que viraram empresas, que viraram fonte de comércio ou apenas arrecadação de dinheiro. Sim, é verdade, mas eu não posso generalizar e dizer que porque uma igreja ou outra é assim, toda experiência de igreja é dessa maneira. Seria injusto com tantas igrejas sérias, com tantas comunidades sérias, que realmente são radicadas na palavra de Deus e na experiência de comunhão. Seria injusto com tantas pessoas que fazem na igreja uma experiência de mudança de vida, de conversão, de transformação. Nem toda igreja é um pequeno negócio, não. Que possam existir igrejas assim, existem, infelizmente.
Mas há igrejas sérias, maduras, que realmente estão preocupadas com o anúncio da palavra, com a proposta de valores, de uma ética, de princípios para a nossa vida. Essa experiência vale a pena a gente viver. Essa experiência que você está fazendo agora. Você estava na sua casa há pouco tempo atrás, veio aqui para a igreja de Santa Cruz para celebrar essa missa. E você não veio só assistir uma missa, você veio participar, viver em comunhão. Mesmo que você não conheça a pessoa que está sentada no banco ao seu lado, ela também é católica, ela também é cristã. Se ela está aqui é porque ela está buscando também um caminho novo. Então isso nos torna um caminho de comunhão, um dinamismo de comunhão entre nós. Daí a importância de nós então vivermos nessa unidade e de privilegiarmos a igreja, de valorizarmos essa experiência eclesial e não apenas nos fecharmos numa vida religiosa individualista e egoísta. Essa experiência a gente vê no evangelho de hoje, que nos é contada pelo evangelista João. Eis que no primeiro dia da semana, que era o domingo, os discípulos, os 11, Judas já tinha saído, os discípulos estavam reunidos, mas estavam reunidos com portas fechadas. Era uma comunidade fechada, com medo, insegura. E o medo era de quê? O medo da morte, da perseguição. Aqueles mesmos que levaram Jesus à morte poderiam também ameaçar esses 11. Aqueles mesmos que crucificaram Jesus podiam também levar à morte os discípulos de Jesus. Então, ao invés de enfrentar os desafios, o que eles fazem? Fogem, se fecham neles mesmos. Jesus, que já está ressuscitado, entra nesse lugar onde ele está e assume o centro desta comunidade. E presente junto a eles, Jesus diz 2 vezes: a paz esteja convosco. Por que a repetição? Porque quem tem medo não tem paz. Porque quem está inseguro não tem paz. Porque quem está fugindo de si mesmo não tem paz. Porque quem não enfrenta os desafios da vida não tem paz. Então o que Jesus deseja essa comunidade é a paz. Depois ele diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, o projeto de Jesus não era para que os discípulos que ficaram 3 anos com ele, anunciando o evangelho, anunciando o reino de Deus, agora depois da morte e ressurreição dele, ficassem fechados, trancados em si mesmos com medo. Não! O que Jesus quer é que eles sejam discípulos, missionários, corajosos, intrépidos. Por isso ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E para fortalecer esse anúncio, Jesus diz: recebei o Espírito Santo. E sopra sobre eles o hálito da vida do Espírito, o ruá. E ainda diz, e aqui está um dos fundamentos do sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Veja, Jesus então fortalece, empodera os seus discípulos para que eles vencessem o medo e pudessem sair para dar testemunho dele. Muito bem. Nesse dia de domingo, Tomé não estava com eles. Tomé era um deles, não estava. Os discípulos, quando vêm, partilham com ele que Jesus esteve no meio deles, que os enviou, que derramou o Espírito Santo. Mas Tomé diz: se eu não vir a marca dos pregos, se eu não puser o dedo do seu lado, eu não vou acreditar. Ou seja, Tomé não acredita no testemunho da comunidade. Por quê? Porque ele não estava junto.
Tomé estava isolado, sozinho, afastado da experiência comum. E quem está isolado, quem está afastado, não participa desse dinamismo da comunidade, da comunhão, da transformação, da mudança. Por isso é que ele não acredita, porque ele só tinha olhar para ele mesmo. É quando no próximo domingo a comunidade está reunida, dessa vez Tomé está com eles, Jesus entra novamente, deseja a paz e vai direto a Tomé. E diante dele diz: põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Ou seja, Jesus confronta a infidelidade de Tomé. Jesus confronta o círculo estreito e limitado dessa mentalidade de Tomé, de que ele precisa ver para crer, e não deu confiança ao testemunho da comunidade. É quando Tomé toma consciência da sua fragilidade e faz um grande testemunho de fé: meu Senhor e meu Deus. Veja, Tomé nesse momento ele passa da incredulidade para a fé, para a credulidade. E aqui vem uma síntese que eu acho muito interessante para a gente entender essa postura de Tomé e a nossa postura hoje. Quando nós estamos distantes da experiência da igreja, da experiência da comunhão, da comunidade, a nossa tendência é ser como Tomé, a gente quer ver para crer, a gente se torna quase que um cientista, a gente vai pelo lado empírico das coisas, eu quero provas. E a fé, como diz a carta aos Hebreus, é justamente a certeza daquilo que eu não tenho. Porque eu creio no poder de Deus na minha vida. Então veja bem, Tomé é aquele que quer ver para crer. A igreja, nós devemos ser aqueles que desejam crer para ver. É o movimento contrário. Vou repetir para você guardar. Veja bem, a dinâmica de Tomé é: eu quero ver para crer. A dinâmica do seguidor de Jesus é o contrário: eu quero crer para ver. Quando eu creio, eu vejo. Quando eu dou a minha adesão, eu vejo acontecer. Quando eu me entrego e me comprometo, eu vejo acontecer. Eu não tenho que ver primeiro, eu tenho que acreditar primeiro. Porque esse Deus em quem eu acredito, Ele merece a minha confiança, porque Ele é fiel. E na segunda leitura, nós vemos a carta de Pedro, que nos fala desse domingo da misericórdia. Pedro diz assim: em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, o Pai nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Por que esse domingo é chamado de domingo da misericórdia? Por causa de uma santa polonesa chamada Santa Faustina, que é chamada apóstola da misericórdia. Ela teve várias experiências, visões com Jesus, que várias palavras, vários diálogos foram travados entre os dois, que estão escritos num livro que ela escreveu, Diário de Santa Faustina. E dentre esses diálogos, um deles é esse: Jesus pediu que se pintasse um quadro, que é esse quadro aqui que nós temos, chamado de Jesus misericordioso. Quando Jesus está em pé, seus pés trazem a marca dos cravos, suas mãos também. A mão esquerda de Jesus está apontando para o seu coração, a mão direita está abençoando. Mas do coração de Jesus saem raios vermelhos e brancos, o sangue e a água, o batismo, a Eucaristia, que se derrama sobre todos aqueles que estão contemplando o quadro. Veja bem, é uma figura que tem um sentido espiritual profundo. Do coração de Jesus jorra a fonte da misericórdia, representada por esses raios brancos e vermelhos, sangue e água, que foi o que jorrou do lado de Jesus quando o soldado abriu com a lança o lado de Jesus.
E também pediu para que o segundo domingo da Páscoa fosse dedicado à Divina Misericórdia. E João Paulo II, que era Papa, e é santo hoje, né? São João Paulo II, canonizou Santa Faustina, que era polonesa, como ele, e instituiu esse segundo domingo da Páscoa como o domingo da misericórdia. Palavra misericórdia, o que significa? Se nós formos lá no latim, nós vamos ver duas palavras que estão dentro de misericórdia: miseris e cordis. Miseris quer dizer miséria, cordis quer dizer coração. O que significa misericórdia? Acolher no meu coração a miséria do outro. É isso que Deus faz com todos nós no sacramento da confissão, ou a cada vez que nós pedimos perdão a Ele e nos arrependemos. Deus acolhe no coração dele de Pai as nossas misérias, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Isso é misericórdia. Mas Deus espera de cada um de nós que, uma vez experimentando essa misericórdia divina, sejamos misericordiosos com os outros também. Porque no Pai Nosso, que vamos rezar daqui a pouco, nós sempre rezamos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como, no bom português, do mesmo modo que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então veja, o perdão que Deus me dá está na mesma medida que o perdão que eu dou às pessoas. Então hoje é um dia, primeiro, para a gente louvar a Deus, porque Ele é misericórdia. Ai de nós se Deus não fosse misericordioso, estaríamos todos perdidos com nossos pecados e erros. Mas é também ocasião para cada um se perguntar: você tem sido uma pessoa misericordiosa na sua vida? Ou você é daqueles católicos que ficam guardando mágoas, seguem pela vida estocando ressentimentos, guardando na geladeira mágoas das pessoas, guardando no freezer aí do seu coração desejo de vingança? Você é assim? Ou você tem a consciência tranquila de ter um coração purificado, livre, leve, misericordioso? Das pessoas que já fizeram algum mal para você, você soube perdoar? Ou você ainda guarda essa mágoa, essa lembrança no seu coração? E quando vem a lembrança, vem o ressentimento. Quem é você? Você sabe perdoar? Você usa de misericórdia? Ou você é uma pessoa muito rancorosa e quer pagar o mal com o mal, e quer devolver na mesma moeda, e quer mostrar para a pessoa que ela também errou e pisar nela novamente? Lá no seu ambiente de trabalho, com seus colegas de trabalho, se você for o chefe, o empresário, se você for o funcionário, você usa de misericórdia para as pessoas que convivem com você? Ou você é uma pessoa autoritária, mandona, soberba, orgulhosa? Quem é você? O seu jeito de ser é um jeito misericordioso, compreensivo, amoroso, acolhedor ou não? Essas são perguntas importantes para nós respondermos nesse domingo da misericórdia. Cuidado, para que você não queira apenas a misericórdia de Deus, mas quando chegar na sua hora, você fechar a porta e não usar de misericórdia para ninguém. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.